Demorou, mas eu esperei completar 3 meses de Estônia para poder vir aqui falar com vocês das primeiras impressões que eu tenho sobre o país. Porque quando a gente chega num país novo, tudo é muito impressionante, né? Que a gente fica, nossa, que legal, fica descobrindo como que funcionam as coisas e tal. Então, para tirar um pouco desse olhar e esperar viver, esperar sentir como realmente é o país, é que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês 3 meses depois que eu me mudei aqui para a Estônia. E se você me perguntar, Vivi, você prefere Estônia ou Austrália? Eu vou falar para vocês que eu estou amando a Estônia, mas eu também amo a Austrália, porque são coisas completamente diferentes. Não tem como comparar viver na Austrália e viver na Estônia. Cada um tem os seus pontos bons e eu não vou falar muito ruins, não. Eu amo os dois países, nenhum dos dois países tem coisas ruins que eu posso falar, nossa, não, por causa disso talvez eu não moraria. Porque as pessoas pontuam muito a questão dos animais, né, das aranhas na Austrália, mas gente, a gente mal vê as aranhas, tá? A gente mal vê. Elas aparecem dentro de casa, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo, você tem que deixar uma porta completamente aberta, você tem que ter um jardim muito, assim, cheio de plantas do lado de fora para entrar aranha dentro da sua casa. Fora isso, não tem como, entendeu? Dos 4 anos, 5 anos, na verdade, que eu morei na Austrália, eu só vi aranha, assim, dentro de algum lugar da minha casa 2 vezes, dentro de casa 2 vezes, uma dentro da caixa de correio, e outra, assim, numa garagem muito escura de uma casa X. É isso. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre as 10 aranhas mais perigosas da Austrália. Aí eu mostrei algumas coisas, assim, fotos. Aí todo mundo pensa que chove aranha na Austrália. Não, não chove. Não se preocupem. A Austrália é segura. Tem bichos perigosos, assim como tem bicho perigoso no Brasil. Mas você só tem acesso a eles quando você está no meio do mato. Quando você está num lugar que não está, né? Não é uma cidade, não está construído para pessoas, para seres humanos. Então, vão para a Austrália. Parem com isso, tá bom? E em relação à Estônia, eu fiquei muito apreensiva por causa do frio. Só que o frio ainda não chegou. Só que na minha cabeça, quando, né, eu decidi vir morar aqui, meu namorado ficou muito preocupado, né? Hoje meu noivo ficou muito preocupado. Por causa da questão do frio, ele falava que talvez não gostasse, porque de fato eu me mudei para a Austrália porque o calor é similar ao Brasil. Aí eu falava pro meu noivo toda hora, eu não gosto do frio, não gosto do frio, e aí a Austrália faz no inverno mais frio do que o Brasil. Então essa é uma situação que eu ainda não passei. Porém, quando meu namorado falava assim, nossa, eu acho que ele não vai gostar porque é frio, eu pensei que não fazia calor aqui na Estônia de jeito nenhum. Eu não tinha como andar com saia, shorts ou camisetinha, sabe, blusinha aqui, porque ia estar frio o tempo todo. Porque quando eu estava em Sydney, toda hora eu olhava a previsão aqui da Estônia, aí tava assim, 21 graus, 18, 25. Aí chegou um dia, né, no topo do verão, que tava 30. Eu falei, nossa, faz calor. Mas até então eu pensei que o calor era aquele mais ou menos. Mas não, gente, a Estônia faz calor. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no auge do verão, do calor, e aí eu cheguei a ficar assim, meu Deus, eu não conseguia andar, calor de verdade. Não é um calor australiano, tá? Mas é um calor de você querer ficar na sombra ou você querer sair do sol porque é bem quente. Lógico que isso demora mais ou menos uma semana, depois o calor fica muito ameno, fica entre 25 e 22 graus, muito gostoso. Então eu aproveitei muito, pedalei muito. E aí eu falei, gente, mas eu pensei que eu não ia conseguir colocar um shortinho. E não, dá para colocar, dá para você aproveitar. Então se vocês quiserem conhecer a Estônia, tá? Não gostam de frio, querem aproveitar os dias maravilhosos, que não anoitece, como eu já coloquei num vídeo aqui para vocês. Assistam outro vídeo para vocês entenderem o porquê. Então, o verão aqui, a primavera-verão, se aproveita muito. Então, é maravilhoso. Eu fiquei surpresa com isso e gostei demais. Vamos ver, depois eu faço outro vídeo para vocês mostrando como é a questão do inverno. Mas aí, por enquanto, tá tudo certo. Eu estou adorando. E outra coisa, a impressão maravilhosa, que eu fiquei um pouco assim chateada, pensando que não tinha, que não era legal,
era a questão da pista de bike, né? Porque eu ando de bike, andava na Austrália todo fim de semana, o tempo todo. Amo, minha paixão é andar de bicicleta, né? Pedalar de verdade, treinar e tudo mais. E lá na Austrália tem muita pista de bike, mas muita, sabe? E aí eu perguntava pro meu noivo, ele falou assim, tem, mas nem tanto. Por quê? A gente se mudou, né? Ele também, o mesmo tempo que eu, há 5 anos para a Austrália. A gente ficou 5 anos na Austrália. Depois da pandemia, a gente não conseguiu voltar, vir para cá ou ir para o Brasil. A gente viveu na Austrália por 5 anos, né? Acho que ele só veio para cá no primeiro ano quando ele se mudou para lá. Então ele não tinha mais noção de como estava a Estônia, porque quando a gente chegou aqui esse ano, tem muita pista de bike, mas o país inteiro é cortado por pista de bicicleta, principalmente nessa questão assim, nos bairros que dão no sentido o centro, né? Tem bairros um pouco afastados que ainda não tem, mas assim, esses afastados, onde não tem muita gente, não tem porquê, né? É muito vazio, porque a Estônia 50% do país é floresta. Então, onde você vai tem mato. Onde você vai tem uma pista gigantesca assim de floresta que não tem nada. Então tem alguns bairros aqui espalhados pela Estônia que são muito pequenininhos, então não vale a pena fazer a pista de bike. Mas o principal, por exemplo, os grandes, que é Tallinn, que é onde eu moro, e tem outros um pouco espalhados, tem pista de bike por onde você for. Então eu saindo daqui da minha casa para ir para o centro, eu demoro 40 minutos de bike lindamente. E assim, é um lindo de seguro. Pista perfeita. O que eu fico muito triste é que no Brasil não tem como você andar na calçada no Brasil. Não é estruturado para você andar de bike. E aí algumas pistas que foram feitas, ainda bem que foram feitas, pelo que eu vejo não são assim tão boas. Aqui, meu amigo, é muito melhor do que Sydney, porque em Sydney tinha calçadas que a gente podia usar, mas o pessoal ficava um pouco assim, não, vai pra pista, né? Vai lá pra rua e tal. E tem algumas pessoas que falavam, né? Vai pra rua. E tudo bem, mas a gente podia andar na calçada. E tinha algumas calçadas que não eram tão adequadas. Mas aqui, meus amigos, aqui é muito bom. Fora que é uma coisa curiosa que eu quero contar pra vocês, que quando eu tava em Sydney, eu falei assim, não é possível. Que meu noivo falou assim, que a Estônia é flat. Flat no sentido, gente, não tem morro. Não tem morro, e se tem uma rua, ela tem um morrinho assim, ó, subidinha leve. Não tem subidona. Eu lembro que eu ia pedalar em Sydney e às vezes eu falava, ai meu Deus, nossa, olha que subida. Aí você tinha que ir lá, subir. Isso é ruim para quem tá treinando, né? Para quem quer treinar, ganhar mais força, aqui não tem como. É flat. Então, para andar de bike aqui, meus amores, é muito bom, tá? É outra coisa que eu gosto também e que me salvou é que, não sei se vocês sabem, mas a Wise, que é o banco online, fala banco online? Eu não sei se fala banco online, né? Que não tem estrutura física, você não vai lá abrir uma conta, você abre pela internet. Acho que vocês conhecem a Wise, né? Me salvou, porque a Wise foi feita pelos estonianos, foi criada aqui na Estônia, depois ganhou o mundo. E aí, eu sei que isso acontece em vários lugares do mundo também, não é só aqui na Estônia. Mas a Estônia, diferente de Sydney, Sydney foi feito para acolher estudante, né? Acolher pessoas que querem aprender o inglês, aprender o idioma e também trabalhar. Então, o banco, ele não faz pergunta. Se você tem visto de estudante, você consegue ir no banco, mostrando que você tem visto, que você vai estar aqui por tanto tempo, que você veio para estudar e tudo mais. Você não precisa provar quanto de dinheiro você tem na conta e você abre uma conta do banco lá em Sydney. Aqui não. Aqui você tem que ter uma quantia X, uma quantia bem boa, porém, não significa que você vai conseguir abrir uma conta no banco. Você precisa provar, essa é uma coisa ruim, talvez, que eu tenha achado aqui na Estônia, tem que provar vínculo. Se você só veio a passeio, ou se você só tem 1 ano de visto, que você fez visto de trabalho, ou você pegou um visto de 1 ano, não importa, você não consegue abrir uma conta no banco. Você tem que provar vínculo de alguma forma. Ou você é familiar de alguém, ou você, como eu, vou me casar, porém,
eu não consigo, mesmo assim, mesmo sendo noiva de um estoniano, eu não consigo abrir minha conta no banco. Eles vão analisar para ver se vale a pena me dar acesso ao banco. Ou seja, se eu tivesse muito dinheiro, talvez eles me dessem. Aí eu tenho que pagar, acho que é 140 euros, para eles analisarem se eles vão me aceitar no banco. Então eu falei assim, não quero, né? Porque a gente tentou abrir. Aí eu já tinha aberto a minha conta da Wise lá em Sydney, justamente porque eu queria transferir o meu dinheiro do dólar australiano para a Europa, né? Só que o bom é que esse banco eu uso em qualquer lugar. Eu não tentei sacar dinheiro, mas não se saca mais dinheiro. É muito difícil você sacar dinheiro. Quer dizer, eu saco dinheiro para pagar o meu aluguel, por exemplo, porque a dona da casa prefere dessa forma, mas não seria necessário, entendeu? É muito difícil você ir num lugar onde ele não aceite você encostar o teu celular ali ou o cartão e pagar no cartão. Então eu uso a Wise, e a Wise, nossa, quando eu descobri que eu podia usar em qualquer lugar, acabaram os problemas. E aí receber dinheiro também, pagamento pela Wise, eu faço tudo pela Wise. Então, se vocês vierem, o que eu não uso outro, tá? Eu estou indicando o qual eu uso. Eu vou deixar o link aqui, se vocês não conhecem, na descrição desse vídeo é da Wise, que você pode abrir sua conta, já tem acesso a vários países, nem sei quantos países já tem acesso, você pode transferir Brasil para outro país, outras moedas, e pagar muito pouco. Você não vai pagar aquelas taxas exorbitantes dos bancos convencionais, tá bom? Então, essa foi outra parte maravilhosa que eu descobri. Então, assim, como eu descobri a Wise aqui, funciona em qualquer lugar, como um banco normal, eu nem me preocupo. Hoje eu nem quero abrir mais conta no banco, porque a questão era, quando eu for receber o salário, quando eu for receber dinheiro, por onde que eu vou receber? Dá para receber pela Wise. Então, o banco aqui perdeu, eu não quero mais abrir uma conta de banco. Só no futuro, que aí, se eu tiver que dividir alguma coisa com meu noivo, fazer conta conjunta, alguma coisa do tipo, aí a gente abre uma conta no banco, mas tá tudo certo. Ah, essa aqui foi incrível também. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou naquela, e a questão da internet, bababá, como é que a gente faz? E aí põe internet de casa ou não. Aí a gente descobriu que a Estônia, que é maravilhosa, ela tem a internet ilimitada no teu telefone. Você pode colocar a internet ilimitada no seu telefone e aí você usa ela em qualquer lugar. Eu transfiro o Wi-Fi do meu telefone para o meu computador, para a televisão, para qualquer coisa. Então eu levo a minha internet ilimitada comigo para onde eu for. Então, se eu ficar assistindo vídeo de YouTube enquanto eu estou em algum lugar, enquanto eu estou parado esperando, é maravilhosa. E assim, valor acessível, porque em Sydney também tem internet limitada. Você pode fazer isso, pode usar o quanto você quiser. Porém, você paga, seria ideal você fazer um pacote, né? Você compra o celular e aí paga a internet. Aqui não. A gente só comprou o chip e aí a gente paga 22 euros todo mês. Sim, é muito barato. Então eu falei assim, gente, sério? Será que essa internet é rápida? E é rápida, meu amor. Eu subo vídeo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês, é com a internet do meu celular que eu transfiro pro meu computador. Então, assim, incrível é a internet rápida e pega até na floresta, tá? Porque, assim, como a Estônia tem muito mato, né? Então a internet precisa pegar em lugares, né, que não tem pessoas. Então eles fazem uma internet muito boa para pegar nesses lugares. Eu lembro que eu já pedalei assim no meio do mato assim com meu noivo e tava lá a internet funcionando em alta qualidade, tá bom? Então a internet aqui é maravilhosa. Ah, tem isso também. Outra coisa que é maravilhosa, que eu gosto muito, tá? Gente, não fiquem bravos comigo, mas o que eu quero falar para vocês é o brasileiro é uma população barulhenta. A gente sabe disso, a gente tem que assumir. E barulhos que não são assim legais de se ouvir. Gente que passa com som muito alto, gente que fala muito alto, vizinho que fica pisando, batendo, batucando, sei lá, tem barulho por todos os lados. Eu lembro como quando eu morava no Brasil com a minha mãe, por exemplo, que tinha um cara que ficava gritando e fazendo umas badernas no vizinho, aí cachorro latindo, aí é carro passando, aí é moto estralando, aí é som do vizinho que tá super alto. E aí quando eu mudei para Sydney já melhorou, porque lá as pessoas não são assim, né? Mas mesmo assim tem muito brasileiro, e brasileiro traz o Brasil com ele para qualquer lugar que eles vão, né?
Então tem muitos lugares, quando tem muitos brasileiros, tem lugares que são um pouco mais barulhentos e tal, mas nem tanto como o Brasil. Agora, Estônia, pensa num lugar tranquilo, é a Estônia. Depois das 10 da noite, não tem um ser fazendo barulho nenhum, em lugar nenhum, nem na rua, nem o vizinho, não tem nada. Eu durmo tranquila, todos os dias sem barulho nenhum, mas nada. Às vezes eu escuto aqui, ó, umas 8 da noite, mais ou menos, alguém passeando um cachorro, aí o cachorro latindo, aí algumas crianças brincando, mas só isso quando não estava anoitecendo, né? Então as crianças ficam do lado de fora mais ou menos até umas 9 e pouco, né? Mas depois disso não tem barulho. Barulho de carro, barulho de moto, aqueles não são muito, como é que fala, adeptos à moto, porque eles sabem que o inverno aqui não tem como andar de moto, é muito perigoso, então todo mundo tem carro e moto você vê passar uma ou outra. Então é muito mais comum ver carro, por isso que não tem moto estralando, e mesmo assim se não tem moto que estrala, né? E os vizinhos, assim, você não escuta as pessoas falando lá fora. Tem duas pessoas, assim, conversando, você não escuta. E às vezes teve uma vez até que eu tava conversando com meu noivo, aí eu aumentei um pouquinho o tom, ele ficou assim, pode falar um pouquinho mais baixo, porque eles não estão acostumados, né, a que você fale, aquela coisa louca, sabe? E aí outra coisa que é legal é a questão de festa. Teve um dia que eu ouvi, acho que era aqui do lado, alguém fazendo uma festa, tipo, domingo, 3 e pouca da tarde, quando foi 6 horas já não tinha nada. Eles não colocam música alta. A festa do estoniano é sentar numa mesa com a comida que vocês vão comer, que são petiscos, não são salgados, nada disso, são frios. Muitos queijos, vegetais, né, cenoura, aí tem tomate, tem outros vegetais assim que eles gostam, pepino, aí tem também o que? Muitas frutas, queijo de vários tipos, né? Aí tem como é que fala? Não é presunto, esses defumados, eles gostam mais dos defumados. O que mais que tem? Aí tem uma batata, né? Uma batata frita, essas de pacote mesmo, diferentes tipos de batata, sabe? Mas várias variações de queijo, variações dessas coisas que eu acabei de falar. E é isso que eles comem. Aí eles sentam numa mesa e ficam conversando ali. Aí tem uma música rolando na TV, bem baixinha, a ponto que eles consigam conversar, para que eles consigam se ouvir. Essa é a festa do estoniano. Eu fui em 2 festas de aniversário e foi assim. E eles não cantam parabéns. Por quê? Não sei. Eu esqueci de perguntar pro meu noivo se tem parabéns em estoniano, porque nas 2 festas de aniversário, eu coloco assim aniversário porque é muito diferente da brasileira, que eu fui, ninguém cantou parabéns. Não existe isso. Eles não têm essa tradição de cantar parabéns e nem tem a tradição do bolo. E nenhum dos dois teve bolo. Teve só a galera conversando, se reunindo, feliz e tudo mais. Gostam de churrasco também, fazem churrasco, mas não como o brasileiro. Eles cortam 2 pedaços de carne, colocam ali na churrasqueira, faz um churrasquinho, come e acabou. Não tem assim um mundo de carne que sobra. Não existe nada disso aqui, tá? Mas eu gosto. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu tô uma senhora já. E é uma senhora que não aguenta mais ouvir tanto barulho. Festa e pá, o som estralando. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu era quando eu era adolescente. Eu era assim na minha adolescência, né? Aí eu gostava de música eletrônica. Quanto mais barulho, melhor. E pá, e pum, e tá. Depois que eu saí dessa fase, eu não gosto mais. Então, essa reuniãozinha que tem aqui, pra mim é maravilhoso, eu gosto pra caramba. Ai, gente, eu acho que eu gosto de tudo, né? Tem outra coisa legal que me aconteceu e eu não tava com uma câmera pra gravar, bicho. Eu pedalo super cedo, tá? 6h30 da manhã no máximo eu tô na rua já pedalando. E aí, aqui é muito fácil, né, de se ver alce. Quer dizer, muito fácil não, na verdade não é tão fácil de se ver alce. Segundo meu noivo era bem difícil, porém, quando a gente foi pedalar, eu vi um alce, mas ele era filhote. Cara, cruzando a rua, assim, na minha frente, quando eu tava andando de bike. Que coisa incrível, um animal gigante. E, tipo, o filhote era quase do tamanho de um cavalo. Porque o alce é quase 2 vezes maior do que um cavalo. Eu queria ver um alce adulto, mas nesse momento a gente estava passeando de bike. Provavelmente a mãe dele estava andando por aí, mas a gente não esperou para ver se ela estava por aí. Afinal de contas, a gente estava andando de bike.
Só que é possível você ver na cidade eu digo assim, nos bairros perto da gente, animais grandes desse nível, entendeu? E a placa, né, aqui de algumas estradas, quando a gente está passando, mostra um alce. Aí fala assim, cuidado, porque você pode encontrar um alce nessa região. E eu, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, será que é possível encontrar um alce aqui? Aí meu noivo falou assim, é muito difícil, porque os barulhos dos carros, aí eles ficam um pouco amedrontados com o barulho e tal. E aí, quando a gente foi cedinho, não tinha carro, né? Então a gente viu um alce cruzando e eu fiquei muito emocionada. Acho que eu fiquei falando disso o dia inteiro no meu Instagram, porque eu queria ter gravado e não gravei, mas eu ainda vou ver um alce gigantesco. E ainda vou encontrar, sabe o que eu quero encontrar? Como é que chama? O chifre deles, né? Porque eu não sei se é no inverno especificamente, mas eu sei que é muito fácil a gente encontrar na floresta, assim, em algum lugar, o chifre deles, né? E nessa área que eu encontrei aqui, o alce, né? Tem 21 alces, né, na região aqui perto da minha casa, que eu fiquei sabendo porque o tio do meu noivo sabe dessas informações, tal. Ele trabalha com, como é que fala? Energia solar, um negócio assim. Então ele conhece, mapeia bem essa área. Ele falou assim que era para ter 3 alces nessas regiões aqui perto de casa, porém foram nascendo. Aí quando o pessoal foi ver, já tinham 21, e aí eles deixaram como 21 e ninguém pode caçar esses animais. Por quê? Aqui é fácil a gente comer carne de alce. Eu já, no meu outro canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, quem tiver curiosidade pode ir lá e ver que eu provei carne de alce e é uma delícia, meu povo. É muito gostosa, muito mesmo. E é fácil de encontrar carne de alce no mercado e não é tão caro. É $3, $4, mais ou menos esse... Dólares não, desculpa, euros. Mais ou menos esse preço. E é uma delícia. Se for para optar entre carne de vaca e carne de alce, eu prefiro de alce, porque ela é mais, como é que fala? Não tem tanta gordura. Enfim, é uma delícia, tá bom? Aí, outra coisa também a cidade, ela é muito limpa. Limpa de verdade. Agora, lá no centro, como tem muita gente, claro que as lixeiras, assim como em Sydney também, ficam abarrotadas, né? Então ficam muito cheias, transbordando, assim. Só que o lugar, quando a gente passa, as vias, as calçadas, são limpas, assim, limpíssimas. É impressionante, o pessoal não joga papel no chão, não joga lixo no chão, não joga bituca de cigarro no chão, porque algumas pessoas ainda fumam cigarro aqui, e aí as lixeiras, eu não vou falar todas, tá, porque aí já é demais, mas tem lugares que tem, especificamente lá na City, tem lugares para você colocar o cigarro. Você não vê cigarro no chão, bituca de cigarro, você não vê papel, você não vê nada. A única coisa que você vê são as plantas caídas, né, as folhas, coisas da natureza, mas papel, não vejo, tá muito limpo. Vamos falar agora a questão do idioma. O idioma aqui é o estoniano, obviamente, dificílimo, é uma das línguas mais difíceis de se falar. E aí você pode pensar assim, e aí agora, como você está se virando? Os jovens, né, principalmente lá no centro, todos falam inglês, sabe? O pessoal mais jovem. O pessoal mais idoso, aí não, porque já não, né, não tinha essa cultura. Então eu não tenho problema, na maioria dos lugares que eu passo, em falar inglês. E aí quando a pessoa me vê, ela percebe que eu não sou estoniana, então automaticamente ela fala comigo em inglês. Só que as pessoas que não falam inglês ficam um pouco assim, acanhadas, e aí falam em estoniano o básico, tipo... se eu quero o recibo do mercado, e se elas percebem que eu não falo, tipo, não tem o que fazer, né? Elas não falam inglês, é muito difícil encontrar alguém que não fala inglês, principalmente no supermercado. Mas tem um supermercado aqui perto da minha casa que é pequenininho, que a menina não fala. Então ela só fala o básico comigo em estoniano, que ela me pergunta se eu quero o recibo do negócio, aí eu falo não em inglês, e aí eu sigo minha vida. Se ela perguntar qualquer outra coisa, ou eu precisar perguntar qualquer outra coisa, não tem como. Então, essa é uma dificuldade que não tem muito, tá? Porque hoje em dia se comunica-se bem aqui em inglês. O problema são só, se eu quiser falar com as pessoas mais velhas, tipo os meus sogros, eles não falam inglês. E aí eu tenho que falar com o Google Tradutor ou esperar que meu noivo esteja do meu lado para traduzir o que eu quero falar com eles. Então essa é a parte chata em relação aos pais do meu noivo. Agora a irmã dele fala, os amigos deles falam, todo mundo, assim, perto da gente, ao nosso redor, tirando os pais do meu noivo, falam inglês. Então, nessa questão, tá tudo certo. E sobre discriminação,
Não tive, gente, nenhuma. Todo mundo me trata bem, todo mundo olha pra mim e fala, ai, de onde ela é? Aí meu noivo fala assim, ah, ela é brasileira. Aí é uma coisa engraçada, que todo mundo tá preocupado comigo em relação ao inverno. Aí eles falam assim, ela já passou por algum inverno de verdade? Porque eles sabem que o Brasil não tem inverno. Se a gente for pensar assim, inverno mesmo não tem. Agora estava fazendo 35 graus no meio do inverno, agora no final do inverno está fazendo 40. Sei lá, não tem, gente, porque eu pensei que tinha. Quando eu fui para a Austrália, eu vi que não tem, porque a Austrália até chega no inverno uma temperatura assim de 4, 3 graus. Né? Esse é o máximo de frio que eu cheguei. Mas o inverno mesmo, o inverno daqui, que é menos 20, nunca passei, nunca vi neve também. E é possível você ver neve na Austrália, né? Porque na Austrália, dependendo de alguns cantos, tem deserto e neve. É um país incrível, gente, a Austrália. Vamos conhecer a Austrália. Então você consegue ter os três polos, né? O mais ou menos, o pico que é o calor, o pico que é o inverno lá, com neve e tudo mais. Só que eu nunca viajei para esse lugar que tem neve na Austrália. Então eu nunca vi neve, vai ser a primeira vez que eu vou ver neve. Então todo mundo fica aqui preocupado comigo, como que vai ser? Aí começou a esfriar agora tá fazendo uns 10 graus pela manhã, 7 graus. Aí todo mundo tá assim, e aí, como é que você tá? Eu falei assim, tô bem, gente, calma. Ainda tá quente, ainda tá ok. O problema é quando fazer -1, -2, -3, aí vai ser o perigo, né? Aí vai ser começar a sofrer um pouco. Aqui na minha casa, por exemplo, a vedação das janelas e das portas são muito boas. Então não entra vento. Tá fazendo lá fora 10 graus e eu tô com essa blusinha aqui, ó. Ontem tava fazendo é que hoje tá chovendo, né? Ontem tava meio sol, assim, quando tá sol, aqui fica calor, fica gostoso. Mesmo que lá fora esteja 15 graus, 16 graus. Hoje tá um pouquinho, eu coloquei essa blusa, porque tá um pouquinho de vento por causa do... Um pouquinho não, lá fora tá com muito vento. Então tá bem frio, aí tá entrando, a casa não se aquece muito, aí tá entrando um pouquinho, assim, o vidro fica gelado, sabe? Quando o vidro fica gelado, aí traz um pouquinho desse frio para dentro de casa. No inverno tem o aquecedor, então aqui vai ser muito bom e por enquanto tá tranquilo, entendeu? Acho que então é isso por agora. Acho que as próximas impressões que eu vou passar para vocês é só sobre o inverno e faço questão de mostrar para vocês como é o inverno aqui e quando nevar pela primeira vez, a minha emoção em ver neve e como vai ser. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima e tchau!